Boa noite. Boa noite. Ministro Teori Zavascki do Supremo suspende investigação sobre polícia do Senado ordenada por juiz federal de Brasília. Nova fase da Operação Boca Livre realiza buscas em grandes empresas suspeitas de fraudes milionárias com a Lei Rouanet. Órgão da ONU corrige advogados de Lula e diz que ainda não há decisão de admitir reclamação contra o juiz Sérgio Moro. Prefeito eleito João Dória anuncia os 5 primeiros nomes do secretariado. 4 deles vieram do governo Alckmin. Contas do governo federal em setembro registraram um rombo de 25 bilhões de reais, o pior da história. Supremo conclui sessão que barrou desaposentação e deixa em aberto as dúvidas e situações pendentes. O prefeito eleito João Dória anunciou hoje os nomes dos 5 secretários que vão compor, os primeiros 5 que vão compor a gestão municipal a partir do ano que vem. 4 deles tiveram passagens pelo governo de Geraldo Alckmin. O coordenador da campanha de João Dória, Júlio Semeghini, foi confirmado na Secretaria de Governo. Semeghini já ocupou diversos cargos no governo Alckmin e até 2014 foi secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional. A Secretaria da Pessoa com Deficiência fica com Cid Torquato, atual secretário adjunto da mesma pasta no governo estadual, assim como o novo secretário da Saúde, que é adjunto no estado, o médico Wilson Polara. O vice-prefeito eleito, Bruno Covas, vai acumular a Secretaria das Prefeituras Regionais, que substitui a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. Até 2014, ele foi secretário estadual do Meio Ambiente. O único secretário anunciado hoje que não tem relação com o governador é Anderson Pomini, que vai assumir a Secretaria de Negócios Jurídicos. João Dória negou que Geraldo Alckmin tenha interferido nas escolhas dos nomes. O que nós fazemos, sim, é compartilhar com ele, especialmente quando nomes são egressos do próprio governo do Estado de São Paulo e, primeiramente, inclusive, com os respectivos secretários. O prefeito eleito ainda vai fazer mais 2 anúncios no mês que vem com novos nomes de secretários que vão compor o seu governo. Serão ao todo 22 pastas. 20 já existem e 2 serão criadas. Hoje, o governo Fernando Haddad tem ao todo 27, então 5 serão extintas no ano que vem. Mas João Dória ainda não revelou quais deixarão de existir. Ainda durante a campanha, Dória chegou a anunciar que iria acabar com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas admitiu que seria um erro depois de ouvir críticas das deputadas tucanas Mara Gabrilli e Célia Leão, ambas cadeirantes. O futuro secretário, Cid Torquato, falou sobre o episódio. O seu erro inicial, acho que fortaleceu a importância, a visão da importância dessa secretaria. As pessoas com deficiência representam o segmento mais vulnerável da sociedade. O novo secretariado já começa o ano com o desafio de cumprir as promessas de campanha. A prioridade na saúde será zerar a fila de 500 mil exames. O que me deixa muito tranquilo é que hoje a Prefeitura faz por ano 43 milhões de exames. Quer dizer, 500 mil exames, apesar de ser muita coisa, você diz, vai ser perfeitamente possível de absorver rapidamente. De olho no orçamento do ano que vem, o novo secretário de governo, Júlio Semeghini, também responsável pela equipe de transição, está em contato com os vereadores. Nós já estamos conversando com o relator, já estamos conversando com os vereadores que compõem a comissão de orçamento e a gente está já estruturando um processo, inclusive com o próprio prefeito. Aparentemente não teremos nenhum problema grave nesse processo de transição e também relativamente sob controle os números das finanças da Prefeitura de São Paulo. E na terça-feira, Dória foi a Brasília se encontrar com o presidente Michel Temer para pedir a liberação de verbas do PAC para São Paulo. Hoje, o prefeito Fernando Haddad, do PT, esteve na capital federal, se encontrou com Temer e também solicitou ao presidente a liberação dos recursos para a cidade. A Prefeitura de São Paulo está numa situação bastante favorável, mas alguns detalhes precisam ser ajustados para que não haja solução de continuidade e que envolve recursos da ordem de 300 milhões. E nós não estamos pedindo 300 milhões, não se trata de um pedido de dinheiro, né? Se trata de um reembolso, né? Que foi feito um reembolso de obras que já estão realizadas há muito tempo, algumas há alguns anos.
Bilhete da CPTM com QR Code, recarga de bilhete único por aplicativos e até compra de bilhetes digitais de Zona Azul estão entre as novas tecnologias que buscam facilitar a vida de passageiros e motoristas em São Paulo. Ônibus, metrô, trem e até estacionar na rua. Tudo isso custa dinheiro em São Paulo e em tantas outras cidades. Mas o avanço das novas tecnologias tem facilitado para quem precisa se locomover. Para os motoristas que deixam o veículo em locais onde há Zona Azul, por exemplo, o cartão já pode ser substituído por aplicativos no celular. São vários credenciados pela prefeitura. O Armando já está bem familiarizado com essa ferramenta. Eu escolho aqui qual é o tipo quantas horas que eu quero ficar, vou dar ativar agora, utilizar, confirmar, pronto. Mas a procura pelo cartão físico continua fazendo parte da rotina de alguns motoristas que ainda não aderiram a essa comodidade. Eu não consegui ainda baixar o aplicativo, tentei, mas não consegui várias vezes. E eu acho que falta divulgação, instrução de como fazer. Só que a folha de papel não será mais aceita a partir do dia 20 de novembro. Além dos aplicativos, já existe também o Zona Azul Digital, uma espécie de crédito virtual que pode ser adquirido em bancas de jornal ou lotéricas. As regras de utilização não mudam. É permitido colocar no máximo 2 cartões na mesma vaga e o valor não sofrerá acréscimo, continua R$ 5,00 por hora. E a tecnologia também está na palma da mão dos usuários de trem e metrô com os aplicativos de recarga do bilhete único, por exemplo. Mas já tem gente reclamando do serviço. Antigamente, quando eu validava, ele não funcionava. Eu conseguia carregar, fazia recarga, mas ele não validava. Então eu tinha que, de qualquer forma, vir em alguma estação para validar. Então não compensava. Aqui na estação Tamanduá ATI da CPTM, uma nova tecnologia está sendo testada. O usuário compra uma passagem impressa que tem este QR Code, parecido com um código de barra. Se dirige até uma catraca específica e valida o bilhete. O novo sistema pretende agilizar o processo e diminuir os custos. Ainda em fase de teste, o sistema opera das 9 da manhã às 4 da tarde. Até o final do ano, mais 5 estações devem começar a testá-lo. A intenção é substituir o bilhete unitário. Esses bilhetes trazem uma logística que agrega um custo na cadeia relativamente alto para nós. Hoje, nós temos que contar unitariamente os bilhetes. Dessa forma, nós vamos ter um controle já eletrônico e automatizado. Segundo os usuários, tem funcionado bem. Inteligente, né? Melhor do que o antigo, evita de constrangimento o pessoal tentando vender bilhete ilegal, né? É bem rápido, bem fácil, bem cômodo também. Gostei bastante de ver que as coisas estão inovando, né? Sempre. Em nota, a CT informou que não foram identificados problemas generalizados para baixar os aplicativos da Zona Azul Digital. Disse que está em permanente contato com as empresas dos aplicativos para monitorar e corrigir possíveis falhas e que também está colaborando na orientação aos usuários. A SP Trans, que é responsável pelas recargas de bilhete único, disse que o usuário se dirigir até as máquinas automáticas para ativar os créditos comprados por aplicativo não é um problema, mas faz parte do procedimento padrão. E informou também que essas máquinas estão instaladas em estações do metrô, da CPTM, nos terminais de ônibus e dentro de alguns ônibus. A Polícia Federal realizou hoje a segunda fase da Operação Boca Livre, que apura desvios de recursos captados via Lei Rouanet. Os desvios, segundo a polícia, chegam a cerca de 25 milhões de reais. A polícia cumpriu 29 mandados de busca e apreensão em São Paulo e também no Paraná. 29 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo e Paraná. Os mandados envolvem nomes de grandes patrocinadores culturais, como Bradesco, Volkswagen e Volvo. Foram apreendidos documentos e computadores, mas ninguém foi detido. A investigação apura o financiamento privado a supostos projetos culturais, como shows, eventos e festas. Nós encontramos já alguns contratos de patrocínio onde ficava explícita a cláusula de contrapartida. Quais foram exigidas, quais solicitadas, quais oferecidas, isso vai ser um processo que ainda dependerá de mais provas.
Os projetos eram aprovados para receber verba pública por meio da Lei Rouanet, de incentivo à cultura. Calcula-se que cerca de 25 milhões de reais de verbas públicas tenham sido desviados. Conseguimos analisar algo em torno de 34 mil projetos. Desses 34 mil projetos, a gente apontou problemas em 87%, quase 90%. Na fase anterior, havia uma dúvida quanto à participação dos artistas. Já nesta segunda fase da operação, a investigação descartou até agora qualquer envolvimento ou sequer conhecimento do esquema de fraudes por parte dos artistas contratados. Participaram de eventos investigados nomes como Zizi Posse, Ana Carolina e Roberto Carlos, que foi contratado pelo Bradesco. Nem o empresário do artista e nem os representantes dos maestros tinham conhecimento de qual era o valor daquele projeto, ou se tratava de um projeto cultural, de onde que saía esse valor, não. Até o momento, todas as fraudes estão ligadas à produtora Bellini Cultural. Em junho, os donos da empresa, Antônio Carlos Bellini Amorim e a mulher dele, Tânia Regina Guertas, foram descritos pelos investigadores como líderes da organização criminosa. A primeira fase da operação segue sob sigilo. A Lei Rouanet foi sancionada pelo presidente Fernando Collor em 1991 e instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura. O nome foi em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, então secretário de Cultura. O governo federal permite que empresas e pessoas físicas descontem do imposto de renda os valores diretamente repassados a iniciativas culturais, como produção de livros, preservação de patrimônios históricos, festivais de música, peças de teatro, espetáculos de circo, programas audiovisuais. As empresas podem abater até 4% do imposto devido e as pessoas físicas até 6%. Em nota, o Bradesco afirmou que todos os patrocínios de projetos culturais sob a Lei Rouanet foram feitos dentro das normas e regulamentos requeridos. Também em nota, a Volkswagen do Brasil afirmou que identificou em 2014 incorreções num processo realizado no ano anterior e por uma agência prestadora de serviços. E que, a partir disso, a empresa procurou o Ministério da Cultura e apresentou informações com o objetivo de regularizar a situação. Também por meio de nota, a Volvo afirmou que apoiou 2 projetos juntamente com o Grupo Bellini Cultural no ano de 2008. Ainda de acordo com a Volvo, toda a documentação solicitada foi entregue prontamente para a Polícia Federal. A empresa afirma que estes e todos os outros projetos apoiados pela Volvo por meio das leis de incentivo à cultura foram selecionados, acompanhados e executados, obedecendo aos rígidos princípios éticos de governança da montadora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, determinou a suspensão da Operação Metis, que prendeu policiais legislativos do Senado. Os policiais foram detidos na semana passada, acusados de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Teori afirmou haver indicativo de usurpação de competência do Supremo. Segundo ele, a Operação Metis, autorizada por um juiz de primeira instância, só poderia ter sido determinada pelo Supremo, pois os parlamentares têm foro privilegiado. Teori determinou ainda que o processo saia da Justiça Federal de Brasília e vá para o STF. O ministro atendeu a um pedido da defesa de um policial legislativo que chegou a ser preso na semana passada. A operação foi deflagrada na sexta-feira e fez buscas na Polícia Legislativa dentro do Senado e foram apreendidos equipamentos de varredura anti-escuta. 4 policiais legislativos foram presos. Todos já foram soltos. A suspeita é de que eles faziam varreduras em escritórios e residências ligadas aos senadores investigados na Lava Jato, para identificar escutas instaladas com autorização judicial. As ações teriam como objetivo beneficiar os senadores Fernando Collor, do PTC, Gleisi Hoffmann, do PT, e os ex-senadores Edson Lobão Filho e José Sarney, ambos do PMDB. A Operação Metis causou uma crise entre os poderes. Houve troca de farpas entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Renan chamou de juizeco o juiz Valisley de Souza Oliveira, que determinou a operação. Carmen Lúcia reagiu e pediu respeito ao judiciário. O presidente Michel Temer chegou a articular uma reunião entre eles para resolver a crise, mas não teve sucesso. A presidente do Supremo recusou o convite, alegando agenda cheia.
Hoje, em nota, Renan cumprimentou o ministro Teori Zavascki pela decisão e disse que ela é uma demonstração de que não se pode perder a fé na justiça e na democracia e que o funcionamento harmônico das instituições é a única garantia do Estado democrático de direito. Hoje também 5 juízes de 5 estados protocolaram uma representação no Conselho de Ética do Senado contra Renan. Eles querem que o Conselho apure se houve quebra de decoro parlamentar, quando Renan se referiu ao juiz Valisney de Souza Oliveira como juizeco. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Faltam 3 meses para o Renan ver sair de suas mãos a presidência do Senado. Tudo indica que o Temer fará lá, para o seu lugar, outro PMDBista, desta vez ligado a Eudício de Oliveira, lá do Ceará. Pois é, e ao sair, o Renan fez aí um grande finale, criando uma confusão danada, porque o juiz Valisney de Souza Oliveira mandou fazer buscas e apreensões de documentos produzidos pela Polícia Legislativa a respeito de tentativas que estavam sendo feitas para livrar alguns senadores da Operação Lava Jato, segundo denúncia feita por um ex-funcionário da Polícia Legislativa em delação premiada, ou seja, em colaboração com a Justiça. O ministro Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato no Supremo, achou que aquela atitude do juiz da primeira instância estava equivocada e suspendeu todas as decisões tomadas, inclusive prisões, apreensão, buscas, etc., para ele verificar a documentação produzida a respeito, as provas, e aí decidir, porque é um assunto que mexe com o foro privilegiado. Ou seja, existe uma grande dúvida da nação inteira em relação ao espírito de justiça do Supremo. O Supremo não pode também vacilar. Só que a última palavra é do Supremo e o Supremo não tem prazo para dar. Por enquanto, o Sérgio Moro, lá em Curitiba, já fez 107 condenações, enquanto o Supremo nenhuma. O Renan responde a 11 processos, 8 dos quais da Lava Jato. Isso não quer dizer que o Teori Zavascki esteja errado, esteja protelando. Isso quer dizer que há uma guerra entre os poderes. Essa guerra foi praticamente declarada pelo Renan em reação à ação do juiz, e o Renan acaba de ganhar a primeira batalha. Nós temos que esperar para saber o que é que o Supremo vai decidir. Afinal, o Gilmar Mendes, por exemplo, ficou sentado 1 ano e meio sobre uma decisão de permitir ou proibir doações empresariais em eleições. Até hoje não deu uma satisfação porque ficou sentado sobre a decisão e porque não deu a decisão correta do voto dele, que é somado a mais 10. De qualquer maneira, a nação está à espera da palavra final de Teori, que foi dada em liminar e agora precisa ser dada num julgamento junto com os outros 10. Bom, eu volto aqui na terça-feira que vem. Você fica aí, me esperando, direto ao assunto. Em pé. Hoje a nebulosidade predominou em toda a cidade de São Paulo. O tempo ficou muito abafado, a máxima chegou aos 27 graus e tivemos algumas pancadas fortes de chuva. Agora à noite, se chover, vai ser fraquinho e de forma muito isolada, em alguns lugares só da cidade. A partir de amanhã, começa a esfriar de novo. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. O destaque da previsão do tempo para amanhã é a ressaca do mar do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro e o frio atípico para essa época do ano no centro-sul do país. A explicação é que uma massa de ar polar avança pelo sul, afasta chuvas e derruba as temperaturas até o estado do Acre. É a chamada friagem no norte do país. E um canal de umidade formado por uma frente fria e o ar bem úmido provoca chuva desde o Rio de Janeiro até o oeste do Amazonas, podendo chover forte desde o interior de Minas Gerais até o norte do país. Vamos ver com mais detalhes como fica o dia amanhã em algumas cidades? Olha só, na capital paranaense, mínima de 7 graus e máxima amanhã à tarde só de 20 graus. No Rio de Janeiro, chove a qualquer hora e por isso não esquenta muito. Faz só 25 graus durante a tarde. Friozinho também em Campo Grande, onde as temperaturas ficam entre 13 e 24 graus amanhã. E nem Rio Branco, no Acre, escapa desse ar gelado. Por lá, mínima de 17 e máxima de 28 graus.
O estado de São Paulo também vai ficar sob a influência do ar polar. As temperaturas vão cair em todas as regiões, mas em compensação, o sol predomina durante todo o dia, com exceção ali do litoral, onde o dia terá mais nebulosidade. Não vai fazer mais que 25 graus em Marília e que 24 em Presidente Prudente. Vamos ver como fica o tempo aqui na capital? No início da tarde dessa sexta-feira, a máxima vai aos 24 graus, mas aí vai esfriando ao longo do dia e chega a fazer até 13 graus à noitinha. E o frio continua no fim de semana. No sábado, teremos mínima de 10 e máxima de 21 graus. E no domingo, apesar de o sol voltar a aparecer, não vai fazer mais que 23 graus. Dezenas de tremores secundários foram sentidos durante a madrugada no centro da Itália, depois de 2 fortes terremotos. Os serviços de emergência atenderam pessoas com ferimentos leves. Os novos terremotos deixaram a população assustada. As imagens aéreas mostram os danos no centro da Itália. A região é a mesma do terremoto de agosto, que matou 300 pessoas. Os 2 fortes terremotos de ontem, com 2 horas de intervalo, foram seguidos de mais de 100 réplicas num espaço de 12 horas. Milhares de pessoas passaram a noite fora de casa. Na cidade de Visso, as equipes de emergência montaram barracas para abrigar moradores na noite fria e chuvosa. A Agência de Proteção Civil da Itália informou que ninguém morreu, mas dezenas de pessoas ficaram levemente machucadas e ao menos 4 sofreram ferimentos sérios. O Ministério do Interior avaliou que o fato de o primeiro sismo ter sido mais fraco que o segundo provavelmente ajudou a salvar vidas, porque a maioria das pessoas já estava fora de casa. Os protestos convocados pela oposição da Venezuela terminaram com dezenas de feridos. O governo anunciou que um policial morreu baleado numa estrada perto da capital Caracas. A oposição levou milhares de pessoas às ruas em todo o país. Em Caracas, a manifestação terminou sem incidentes, mas houve confronto em cidades de alguns estados, como Táchira, Mérida e Sucre. A chamada tomada da Venezuela aconteceu depois que o Conselho Eleitoral suspendeu o referendo revogatório do mandato do presidente Nicolás Maduro. O presidente da Assembleia Nacional, de maioria opositora, anunciou uma grande marcha na próxima semana. Henri Ramos Alup disse que a manifestação vai até o Palácio de Miraflores, a sede do governo, para notificar Maduro que ele terá sido declarado em abandono do cargo. Há 2 dias, a Assembleia Nacional iniciou o processo de abandono do cargo e convocou o presidente para uma sessão na semana que vem. A situação é prevista na Constituição. Maduro instalou o Conselho de Defesa da Nação para avaliar o que considera um golpe parlamentar. A oposição convocou uma greve geral para amanhã. Os chavistas disseram que a empresa que aderir à greve vai ser ocupada pelos trabalhadores e pelo exército. Os militares já tinham ratificado o apoio incondicional ao presidente. Na véspera da greve geral, Nicolás Maduro anunciou o aumento de 40% no salário mínimo. Esse vai ser o 4º aumento de salário mínimo desde janeiro. Funcionários públicos, militares, médicos, policiais, bombeiros e professores terão aumento de 20%. Aqui no Brasil, a Polícia Federal começou a 11ª fase da Operação Acrônimo. O alvo foi o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené. O empresário havia fechado o acordo de delação com a Justiça e hoje foi levado à força para prestar esclarecimentos à Polícia Federal. Ele teria omitido fatos em sua colaboração premiada. Bené estava em prisão domiciliar. Na delação, ele falou sobre a participação do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, num esquema de desvio de dinheiro público e financiamento ilegal de campanha. Segundo a Polícia Federal, as omissões de Bené foram encontradas depois do cruzamento de informações colhidas nas delações de Daniele Fonteles, da agência Pepper Comunicação Interativa, e de Vanessa Daniela Pimenta Ribeiro, ex-funcionária de Bené. Marcier Trombier, ex-assessor dos Ministérios das Cidades e da Saúde, também foi alvo de condução coercitiva e busca e apreensão. Bené e Trombier estavam no avião apreendido pela Polícia Federal em outubro de 2014 e que deu origem à Operação Acrônimo. Na segunda-feira, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu o ofício do Superior Tribunal de Justiça pedindo aos deputados mineiros autorização para abrir processo contra o governador Fernando Pimentel. A defesa do governador afirma que a denúncia não tem conteúdo e não se baseia em provas concretas.
O Alto Comissariado de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas informou que a entidade ainda não aceitou o processo de Lula contra o juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Ontem, a defesa do ex-presidente informou que o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU tinha aceitado o pedido de abertura do processo. Hoje, a ONU esclareceu que apenas registrou o pedido do petista, sem definir ainda se ele será admitido. Na prática, foi apenas uma formalidade, o primeiro passo do processo. Agora, a ONU diz que o governo brasileiro tem 2 meses para fazer suas observações sobre o caso. Lula acusa Moro e os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato de cometer violações de direitos políticos e civis. A defesa diz que o ex-presidente e a família são alvo de perseguição da Lava Jato. O caso no Alto Comissariado de Direitos Humanos deve ser analisado só no ano que vem, ou mesmo em 2018, e o julgamento completo pode levar até 5 anos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a movimentação nos bastidores do Congresso para uma possível anistia para o chamado Caixa 2. Sem alarde, ressurge no Congresso um movimento para aprovar uma anistia do Caixa 2. Sabendo que já foram, estão sendo ou serão delatados na Lava Jato, os barões do Legislativo querem jogar todo o dinheiro recebido por baixo da mesa no caldeirão do Caixa 2, esquecer o passado e fazer uma pose de limpinho, criminalizando a prática daqui para frente. Tudo parece meio vergonhoso, mas certos personagens nunca se envergonham de si mesmos, embora não lhes falte motivos. O movimento pró-anistia tem 2 grupos. Um deles defende a aprovação de um perdão explícito, escrito na lei, com todas as letras. Outra ala avalia que basta aprovar uma proposta criminalizando o Caixa 2, como pedem, aliás, os procuradores da Lava Jato. Na visão desse grupo, a nova lei passaria automaticamente uma borracha sobre o Caixa 2 que veio antes, já que nenhuma lei pode ser aplicada retroativamente. Há defensores da anistia nos principais partidos políticos do país: PSDB, PT, PMDB, DEM, PP, PR, PTB. Todos alegam que a prática é generalizada na política. É o mesmo argumento usado pelo marqueteiro João Santana num depoimento a Sérgio Moro. Num de seus despachos, o juiz da Lava Jato fulminou a tese. Sérgio Moro anotou que o álibi de que todos fazem Caixa 2, ainda que fosse verdadeiro, não elimina a responsabilidade individual. Moro arrematou assim o seu despacho. Se um ladrão de bancos afirma ao juiz que outros também roubam bancos, isso não faz qualquer diferença em relação à sua culpa. Boa noite. Desemprego fecha o trimestre encerrado em setembro em 11,8%. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE, segundo o Instituto, é o maior índice de toda a série histórica da PNAD, que teve início em 2012. São 12 milhões de desempregados. No mesmo período do ano passado, o desemprego no Brasil estava em 8,9%. Por 6 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decide que os órgãos públicos devem cortar imediatamente os salários de servidores que entrarem em greve. Segundo os ministros, a reposição dos pagamentos pode ser feita se houver acordo para a compensação das horas não trabalhadas. Se a greve for provocada por conduta irregular do órgão público, como em situações de atraso dos pagamentos, os cortes não podem ser realizados. Ministros do Supremo Tribunal Federal deixam em aberto situações pendentes em relação à desaposentação. A presidente da Corte, Carmen Lúcia, disse hoje que casos como de aposentados que já obtiveram pensões maiores na Justiça com base em novas contribuições deverão ser resolvidos em recursos ao tribunal. Ontem, o Supremo rejeitou a desaposentação, que é o aumento do benefício a aposentados que trabalham e recolhem para a Previdência. O quiosque de churros foi uma doce surpresa na vida do seu Roberto, de 69 anos. O ex-contador decidiu adquirir a franquia para incrementar a aposentadoria de menos de R$3 mil. Trabalhei mais de 30 anos, sempre pagando pelo teto. Mesmo assim, você pagava por 10 salários e hoje para você conseguir 3 salários é um inferno, não consegue. Então, não supre mais a minha necessidade. Tinha que recorrer para alguma coisa. E me surgiu esta oportunidade, o que eu achei que, graças a Deus, está me suprindo muito bem. Ele
é um exemplo de aposentado que poderia solicitar a revisão no valor do benefício. O novo cálculo levaria em conta a contribuição atual dele. Mas ontem, por 7-4, o Supremo Tribunal Federal barrou a proposta da chamada desaposentação, pela qual os aposentados que voltavam à ativa poderiam obter uma aposentadoria mais vantajosa do que a primeira. O assunto começou a ser discutido pelo STF em 2010 e sempre trouxe muita preocupação pelo impacto que isso poderia provocar nas contas públicas. De acordo com o governo, se a medida fosse aprovada, as despesas subiriam cerca de 7 bilhões e 700 milhões de reais por ano. Agora, a decisão deve ser aplicada também aos mais de 180 mil processos sobre este assunto que já correm na Justiça. Algumas pessoas já obtiveram a atualização do cálculo por meio de ações individuais na Justiça. O Supremo ainda não se posicionou oficialmente sobre esta questão. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, disse que o INSS está estudando a possibilidade de cobrar de volta o dinheiro que já havia sido pago. Esta advogada não acredita nesta possibilidade. No meu entendimento, não tem que devolver, primeiro porque da natureza do benefício, que é alimentar. Esse benefício ele serve para a pessoa vestir-se, comer, pagar, morar. Então, tudo isso são itens de primeira necessidade de uma vida digna. Então, é impossível ele devolver esse benefício, porque ele consumiu o benefício. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou 94 bilhões e 700 milhões de reais em setembro. Segundo as informações divulgadas hoje pela Secretaria da Receita Federal, houve queda real de 8,27% frente ao mesmo mês de 2015. Este foi o pior desempenho para meses de setembro desde 2009. No acumulado dos 9 primeiros meses de 2016, a arrecadação totalizou 911 bilhões de reais. Comparado ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 7,54%, o resultado mais fraco para o período desde 2010. O presidente Michel Temer sanciona o projeto que amplia o teto de faturamento para que empresas possam aderir ao Super Simples. As mudanças entram em vigor em 2018. A sanção ocorreu durante o evento Mutirão da Renegociação, no Palácio do Planalto. Com as novas regras, o teto de faturamento anual passa para R$ 4.800.000 para pequenas empresas. Para uma microempresa, o faturamento anual passa para R$ 900.000. Esta responsabilidade que nós estamos assumindo neste momento, ao viabilizarmos o Super Simples e, ao mesmo tempo, a parceria nos salões de cabeleireiro, ela une a ideia da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social, que são também as tônicas do nosso governo: diálogo, emprego, responsabilidade fiscal, daí o teto de gastos, e responsabilidade social, ou seja, ações geradoras do emprego no nosso país. Contas do governo federal apresentam um déficit primário de mais de 25 bilhões de reais em setembro, o pior resultado para o mês em 20 anos. Os números divulgados hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional reúnem as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. O rombo do mês passado agravou o déficit do ano. Entre janeiro e setembro, o resultado primário foi de déficit de 96 bilhões e 600 milhões de reais. Também o pior resultado da série histórica, que começou em 97. E agora vamos ao comentário de economia com o Denise Campos de Toledo. A arrecadação caiu mais que se previa porque a economia vem com desempenho pior que o esperado. A atividade econômica fraca, com desemprego em alta, afeta a geração de impostos. E com menos arrecadação, as contas públicas só pioram. Mas o problema não é apenas do lado da receita. As despesas também continuam avançando, especialmente as da Previdência. O rombo do sistema previdenciário cresceu mais de 100% nos primeiros 9 meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, indo de cerca de 54 bilhões de reais para mais de 112 bilhões e 600. Isso reafirma a importância de uma reforma da Previdência que barre o aumento dos gastos. Reforma que fica mais urgente ainda com a aprovação da PEC dos
dos gastos, que já parece certa. O governo não vai poder aumentar as despesas, além da inflação do ano anterior. Se os gastos com a Previdência continuam subindo muito, acima da inflação, outras despesas terão de sofrer cortes maiores. O orçamento vai ter de ser administrado para se enquadrar nos limites da PEC. Não vai dar mais para ficar esticando a corda como vem acontecendo. Agora, em relação à meta fiscal, é possível até que o governo consiga atingir os 172 bilhões de reais, que é o déficit previsto para este ano, com a receita extra proveniente das multas com a repatriação de recursos. A repatriação já garantiu uns 40 bilhões de reais e é possível que chegue aos 50 até o dia 31, quando termina o prazo. Mas isso também não significa nenhum grande avanço na reestruturação das finanças. É uma receita extra, temporária, com a qual só vai poder contar uma vez. No ano que vem, quando o rombo das contas deve cair para 139 bilhões, o esforço no corte de gastos terá de ser bem maior. Ainda que a PEC seja aprovada, como a inflação de 2017 vai ser menor que a deste ano, as despesas ainda vão ter de sofrer uma contenção muito mais forte. É claro que se espera um aumento da geração de impostos com a provável retomada do crescimento da economia. Mas, por enquanto, o que temos ainda é uma evolução muito ruim das contas públicas. E exatamente por isso, não se pode descartar algum novo tributo ou corte de desonerações como forma de o governo reforçar o caixa para poder cumprir mesmo a meta. Eu volto na segunda. Até lá. Centenas de imigrantes passaram a noite no acampamento de refugiados de Calais, na França, depois da polícia francesa ter declarado que o campo tinha sido completamente desocupado. As escavadeiras removem as barracas que ainda sobram no acampamento. As autoridades francesas disseram que 6.000 pessoas foram retiradas e transferidas para centros de acolhimento em todo o país e que o campo que ficou conhecido como a selva acabou. A prefeita de Calais reconheceu que o anúncio foi precipitado. Centenas de pessoas, adultos e crianças, passaram a noite ao relento. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as críticas aos procedimentos judiciais da Lava Jato. Quem analisa é o jurista Walter Maierovitch, que já foi secretário nacional antidrogas da Presidência da República e também foi desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado, doutor Maierovitch, por estar conosco. Bom, o senador Renan Calheiros está assim no centro da ribalta desde aquela enxurrada de ofensas que ele proferiu contra o ministro da Justiça, quem ele chamou de chefete de polícia, contra a própria Polícia Federal, quando ele falou que usa métodos fascistas, e também aquele juiz de Brasília que autorizou a ação da Polícia Legislativa no Senado, quando chamou o juiz de juizeco. Há um consenso que Renan Calheiros se excedeu na forma. No conteúdo, ele tem razão? Olha, primeiro a forma. Evidentemente, um juiz é um órgão do Poder Judiciário, não é simplesmente um agente. Ele é mais do que isso, ele é o próprio poder, ele é o órgão do poder. E, portanto, bem respondeu a ministra Carmen Lúcia ao dizer que isso ofende todo o poder. E, evidentemente, ele se destemperou, até porque a expressão não era apropriada quando se refere a um órgão de poder, como também são os senadores órgãos de poder. Era a mesma coisa se alguém chegar e falar pejorativamente sobre um senador. Agora, com relação ao conteúdo, a primeira versão que aparece é que os policiais legislativos que estão sob o comando do Renan Calheiros, é bom deixar claro isso, esses policiais estariam desplugando grampos legais feitos pela Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, Polícia Judiciária Federal, faria os grampos, evidentemente com ordens judiciais, e viria essa Polícia Legislativa, com esse termo varredura, desligando tudo, para obstruir investigações da Lava Jato. Esse é o primeiro ato desse teatro de horror. Bom, nesse teatro de horror, Renan
passado o destempero, resolveu acionar o Supremo Tribunal Federal. E hoje, Teori Zavascki anulou aquela ação. Ele mandou soltar os policiais, mas todos já estavam soltos, essa coisa toda. Essa decisão de Teori Zavascki mostra que Renan Calheiros tinha amparo legal para aquela reação toda? Não. Veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Renan Calheiros, pela colocação que ele fazia, dava a impressão e passou toda a ideia de que ele estava querendo que os policiais legislativos tivessem um foro, por prerrogativa de um foro privilegiado, por prerrogativa de função. Agora, o segundo ato, e que veio com essa liminar, quem lê com cuidado essa liminar vai perceber que o ministro coloca que há indicações de que a Polícia Legislativa foi afastada no sentido de que a Polícia Federal estaria, e ele coloca no condicional, realizando grampos em senadores sem autorização do Supremo. Evidente que, aí a gente basta ver a Lava Jato, que o Supremo precisa autorizar. Então seriam grampos ilegais e ele coloca... Que não seriam da competência daquele juiz de primeira instância. Sim, porque aí envolve o senador. Mas veja que na decisão do juiz, ele não faz nenhuma menção a senadores. E agora vem a suspeita, e o ministro Teori, que tem anos de magistratura, passou pelo Superior Tribunal de Justiça, é um grande jurista, teve a cautela de suspender o ato sem adiantar julgamentos, como ele disse, tendo em vista essa situação de risco para, vindo toda a documentação, depois apreciar. Não existe aí o 1-0 para o Renan Calheiros. Da questão não foi avaliado. Não, foi dado uma liminar, tendo em vista o risco dessas duas versões em conflito. Então, esse que seria, entre aspas, que se está falando o gol da vitória, não ocorreu. Certo. Agora, e a ministra Carmen Lúcia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, que de público deu aquele pito em Renan Calheiros, ela tomou as dores do juiz de primeira instância que foi ofendido, ela sentiu como se fosse com ela, expressou isso e pediu respeito ao judiciário. Para muita gente, ela reduziu Renan Calheiros à condição de senador Zeco. O pessoal está falando isso, mas de qualquer forma, o que eu quero saber é se a presidente do Supremo Tribunal Federal acertou naquela atitude que surpreendeu ou se ela colocou lenha na fogueira. Não, eu acho que ela acertou e acertou em cheio, porque ela é a chefe de poder. E um órgão de poder... Renan também, né? Chefe de um poder. Sim, mas o Renan não foi atacado como aconteceu com relação àquele que ele chamou de juizeco. Quer dizer, o Renan é o agente provocador da situação. E ela usou uma terminologia elevada, reagiu duramente, mas não chamou ele de senador Zeco. Não, ela não. Isso aí eu estou dizendo, o pessoal que está entendendo. Sim. Tá então falando ela usou a terminologia e foi uma retorção imediata de uma chefe de poder. Outros não fariam isso. Imagine o antecessor dela. Não dá para imaginar que um Lewandowski, que tem muitas ligações, inclusive com o Renan Calheiros, faria uma manifestação dessa, com essa altivez. Perfis muito diferentes, né? Sim. Muito diferentes. Bom, quero saber do senhor também sobre o presidente Lula, ex-presidente Lula, né? Ele encaminhou para a ONU ali uma queixa também, uma denúncia de que Sérgio Moro desrespeita direitos fundamentais, existe uma atitude persecutória e etc. E a ONU aceitou. O fato da ONU ter aceitado esse documento encaminhado por Lula está sendo interpretado por advogados dele como assim, uma vitória e dando 2 meses para o governo brasileiro se explicar. Eu quero ouvir do senhor se o acolhimento da queixa de Lula sinaliza que para a ONU
o Comitê Maior de Defesa dos Direitos Humanos, o juiz Sérgio Moro é seletivo e persegue Lula? Bom, vamos colocar 3 coisas fundamentais para se entender isso. Primeiro, aquele que se encontra numa situação e se acha com direito violado, no Brasil, no país, tem o Poder Judiciário para bater a porta. Decisões do Moro são atacáveis por recursos que vão ao Tribunal Federal, Regional, que em sede de recurso ao Superior Tribunal de Justiça e se chega ao Supremo. Quer dizer, o Brasil tem mecanismos para resolver internamente por meio do Poder Judiciário da Justiça. Vamos sair do Brasil. Existem 2 situações. A primeira, quem se acha violado nos seus direitos fundamentais e com reflexo, evidentemente, em direitos da pessoa humana, vai buscar o quê? Uma decisão fora do Brasil que vincule o Brasil. Senão não vai valer nada. Então, e qual é o caminho? O caminho se chama Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que está na Constituição brasileira, essa via, que é uma tendência internacional, tem a Corte Europeia de Direitos Humanos em Estrasburgo, tem força vinculante. No segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, isso foi tudo acertado a dar força vinculante. O Lula não bateu nessa porta, mas foi a uma terceira porta que não tem força vinculante. Então, qual é a chave de leitura? Ele foi buscar um caminho para usar politicamente, para o ius esperneandi só, porque essa decisão, que ainda não foi dada, foi só feito um registro, para o futuro poderá ser dado, não vincula o Brasil, quer dizer, a nação brasileira. Bateu em porta errada. Será que bateu em porta errada ou não quis buscar uma decisão vinculante ou usar isso politicamente? O discernimento de quem nos vê agora é que vai entender qual foi essa intenção. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu volto com você, Gamberini. A polícia apura o desaparecimento de 5 jovens que iam de carro da Zona Leste para uma festa num sítio em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Eles estariam desaparecidos há uma semana. Essa notícia foi divulgada pelo site G1. De acordo com a reportagem, o caso foi registrado no Distrito Policial do Parque São Lucas e é investigado pelo DHPP. Parentes dos jovens teriam procurado a Secretaria Municipal de Direitos Humanos para relatar esse caso. Os desaparecidos são Jonathan Moreira Ferreira, César Augusto Gomes Silva, Kaique Henrique Machado Silva, Robson Fernando Donato de Paula e Jonas Ferreira Januário. Ainda segundo o G1, os parentes dos jovens suspeitam do envolvimento de policiais no sumiço deles. Procurada pela nossa produção para falar sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública não se manifestou. A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja decidiu interromper o patrocínio a festas universitárias Open Bar, que servem bebidas alcoólicas de graça. A associação, que representa grandes empresas como a Ambev, a Brasil Quirim, o Grupo Petrópolis e também a Heineken Brasil, iniciou uma campanha nacional que vai conscientizar em vários municípios. A intenção é que os distribuidores não participem desse tipo de evento de modo a não estimular o consumo abusivo e nocivo de álcool. Os organizadores dessas festas não receberão mais das empresas itens como mesas, cadeiras e guarda-sóis e nem poderão mais exibir as marcas dos materiais de promoção dos eventos. E você vai ver a seguir o futebol, os gols dos jogos da Copa do Brasil. Times visitantes vencem, Atlético e Grêmio ganham vantagem para a semifinal da competição. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher.
aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Você viu que linda a nova coleção? Nossa, é até difícil escolher qual é a melhor. É mesmo. Mas por falar nisso, e aí, amiga, já sabem quem vai votar? Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. Eu não acho que seja obrigação, é necessidade. É através do voto que eu escolho os caminhos que eu quero pra minha cidade. Mas quando a gente liga a televisão, é só roubalheira. E pensar desse jeito ajuda em quê, hein? O voto é a nossa maior arma. O negócio é votar, ficar de olho depois, pra ver se as promessas estão sendo cumpridas, se o nosso candidato tá agindo com ética. Só assim as coisas mudam. É, você tem razão. Que a mudança tem que começar em nós, né? É isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote! Neste domingo, o Brasileirão pega fogo. Tem Santos e Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Confira todos os lances desses duelos de 6 pontos no Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Os visitantes se deram bem nos jogos de ida válidos pelas semifinais da Copa do Brasil, Celso Cardoso. Estela, Atlético Mineiro e Grêmio venceram fora de casa e estão bem próximos da final da Copa do Brasil. O time gaúcho em Belo Horizonte conseguiu a maior vantagem. Veja os gols. Em Belo Horizonte, o primeiro do Grêmio foi um golaço de Luan, batendo com muito estilo. Depois do intervalo, Douglas chutou de pé direito para fechar o placar. Grêmio 2, Cruzeiro 0. Foi difícil para a gente entrar, foi difícil para a gente criar, embora tivemos o volume de chegada bem pela direita, com a entrada do Alisson. Tivemos muita dificuldade para concluir. E aí se resume a vitória do nosso adversário com merecimento e a nossa derrota, ao meu ver. Em Porto Alegre, o Atlético Mineiro saiu na frente do Internacional logo aos 2 minutos com o Otero aproveitando o passe de Lucas Prato. No segundo tempo, pênalti de Fábio Santos para o Inter. O William bateu e deixou tudo igual, 1-1. Já aos 44 do segundo tempo, o argentino Lucas Prato recebeu o ótimo passe de Luan e tocou de mansinho para o gol vazio. 2-1 Galo, placar final. A vantagem ela é importante, mas não podemos nos sentir confortáveis e contentes com isso. Temos que nos preparar quando for na próxima quarta-feira para um jogo forte também e principalmente tentar fazer um gol. Se dentro de campo houve gols e bons jogos, fora de campo mais uma notícia triste, fruto da violência nos estádios. Em Belo Horizonte, um torcedor morreu e, de acordo com testemunhas, após a ação dos seguranças do estádio. O torcedor morto no Mineirão foi identificado como Eros Belisário, de 37 anos, membro da torcida organizada Pavilhão Independente do Cruzeiro. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, ele tentava mudar de setor dentro do estádio durante a partida contra o Grêmio e foi imobilizado por seguranças até ser asfixiado. Ao perder os sentidos, os seguranças teriam deixado a vítima estirada no corredor até que o serviço de emergência da arena fosse acionado, conforme imagens divulgadas na internet pelos próprios torcedores. Ao ser levado ao hospital, a vítima já chegou sem vida e com múltiplas fraturas pelo corpo, de acordo com o boletim médico. A Polícia Civil e a Arena Minas, que administra o Mineirão, dizem que já estão investigando o caso. É muito complicado, né? Parece uma cena de total covardia ali. É, falta de educação, né? Ele, ao tentar mudar de setor, ele cometeu um erro, mas nada justifica o excesso por parte de seguranças, que é muito mais comum do que se pode imaginar. Nos estádios de futebol, em casas noturnas. Em clubes, quer dizer, casas noturnas. uma coisa é você imobilizar o cidadão, né, para que ele seja detido. Outra coisa, poxa vida. A primeira notícia que surgiu é que ele havia sido vítima de infarto. E aí depois chega ao hospital com múltiplas fraturas, quer dizer, então houve excesso por parte de segurança. Há de se ter uma fiscalização, uma investigação, melhor, rigorosa, punir os responsáveis. Não adianta nada só o Cruzeiro e o Mineirão, o administrador do Mineirão, emitir uma nota
se solidarizando com a família. Tem que ter investigação e prisão para o responsável. É, porque isso acontece em outros lugares também e é muito preocupante. E não pode passar batido, né? O segurança não pode exacerbar o seu dever. Outra coisa, sobre o jogo em si. Grêmio e Atlético Mineiro praticamente garantiram o passaporte para a final. E o Marcelo Oliveira, que é o técnico do Atlético, pode chegar à 5ª final em 6 edições da Copa do Brasil seguidas. É um belo número. Jogaram bem. Copa Sul-Americana, mais uma vez, o atacante Miguel Borja, do Atlético Nacional, acabou com a festa das equipes brasileiras. Pois é, né? Ele já tinha sido algoz do São Paulo na Libertadores e dessa vez o artilheiro acabou com os sonhos do Curitiba de avançar na Copa Sul-Americana. Já a Chapecoense conseguiu mais um feito histórico. A equipe do interior de Santa Catarina atropelou o Júnior Barranquilla da Colômbia e avançou pela primeira vez a uma semifinal de uma competição internacional. A Chapecoense recebeu o Júnior Barranquilla na Arena Condá. A Ananias dividiu com o zagueiro adversário e colocou a Chape em vantagem, 1-0. Já no finzinho do primeiro tempo, Gil pegou o rebote na entrada da área e fez o segundo da equipe brasileira. Depois do intervalo, Thiago deixou dele de cabeça e deu números finais à partida. A vitória por 3-0 levou a Chapecoense pela primeira vez na história à semifinal da Copa Sul-Americana. Em Medellín, na Colômbia, o Curitiba chegou a abrir o placar diante do Atlético Nacional, graças a esta cobrança de falta perfeita de Gonzalez. Como o jogo de ida havia terminado em 1-1, os atuais campeões da Libertadores vieram com tudo no segundo tempo. A pressão deu resultado e o artilheiro Borja marcou 3 vezes em 20 minutos, dando fim ao sonho do Coxa de avançar na competição. O adversário do Atlético na semifinal será o Cerro Porteño do Paraguai. Tá bom por hoje? Muito obrigada, Cê está excelente, Até viu? Amanhã. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Faça uma viagem pela gastronomia latina no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.